Olá amigos, tudo bem? Hoje o vídeo está sensacional, nós vamos ensinar a fazer uma cama de cultivo. Então, roda a vinheta. Antes da gente começar a falar do vídeo, a gente vai mandar alguns abraços aqui, tá joia? Para Hélio Silva, ele pediu para dar uma forcinha no canal dele, então a gente vai deixar o link do canal dele na descrição, vai lá e curte o canal dele. E também para o Aquaponia Voits, deve ser isso, com W ou Voits. Entra lá também, dá um like no canal dele e não deixe, é claro, de dar o seu joinha aqui, o seu like no nosso canal. Compartilhe desde já, tá joia? O Lemes011, esse é o nome dele, mandou uma pergunta lá no nosso canal, assim: fiquei com dúvida na montagem da cama de cultivo. A altura da água, vazão ideal e o que se faz com a água que sai da cama de cultivo. Então, a gente vai falar a respeito da cama de cultivo hoje, vai mostrar como é que se constrói uma cama de cultivo, a altura ideal da água, a vazão e o que se faz com essa água, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma cama de cultivo, vocês podem acompanhar, está vazia. Na verdade, é uma maceira. Ela está vazia, a gente utilizou aqui na reforma que a gente fez em casa e acabou sobrando ela aqui. E ela, então, a gente vai furar ela, a gente já passou uma água nela, não deu para tirar todo o cimento que está nela. Então, provavelmente, ela vai alcalinizar um pouco a água do sistema, mas não muito, então não deve ter nenhum problema. Então, a gente vai mostrar aqui como é que faz, a gente vai pegar a câmara. Vamos lá, gente? Cama de cultivo é essa aqui, que a gente vai utilizar como cama de cultivo. Ainda não é cama de cultivo, não é mesmo? A gente vai fazer o furo aqui, provavelmente nesse lado, para ficar oposto àquele lado. Esse lado que seria melhor, ele tem um ovo aqui da cama de cultivo, esse plástico é duro. Então a gente vai fazer nessa parte aqui do lado, que é mais reto. Aqui a gente vai fazer o furo, para voltar, o que a gente vai fazer com essa água? Ela vai cair nessa caixa d'água aqui, por enquanto não tem peixe aqui, mas ela está interligada com todo o sistema. Então a água que cair aqui, como é essa cama de cultivo, já cai aqui nesse tanque. Aqui ela vai circulando, pega a sujeira por overflow, joga no outro sistema, entra no overflow, cai aqui no decantador e vai para o SAMP que volta para o sistema, tá joia? Amigos, a gente vai utilizar aqui uma flange de 20 milímetros, tá? Ela vem com um marcador justamente para você colocar onde você vai colocar, faz a marcação e fura com a serra-copo. Aqui uma serra-copo, ela é de 1,5, 38 milímetros, tá joia? É para flange de 20 milímetros ou de meia. Por que a gente vai utilizar mesmo essa maceira aqui? Ela tem 1 metro por 1 metro. Ela é grande, ela tem 26 centímetros de altura. Tem bastante volume de água. Mas por que a gente vai utilizar 20 milímetros? Porque com o tempo, se a gente usar aqui, por exemplo, uma de 25 milímetros, vai funcionar? Funciona. Uma de 32 milímetros, vai funcionar? Também funciona por um tempo. Mas o que acontece? A gente vai começar a plantar. E quando a gente planta, você põe a mudinha lá, mas, por exemplo, um pé de tomate. E ele começa, então, a soltar muitas raízes. E quando ele solta aquele emaranhado de raízes aqui, ele ocupa espaço da água. E o volume de água da cama de cultivo diminui. E se você tem uma flange, por exemplo, de 25 milímetros ou superior, ela acaba, em algum momento, não dando mais descarga, porque não tem volume de água adequado para dar essa descarga. Em algum momento isso vai acontecer. Aconteceu isso com a nossa cama de cultivo de 2 metros por 1 metro. É o dobro dessa aqui, tinha ali uma de 32 milímetros e deu problema. Então não faça isso. Utilize a de 20 milímetros, é mais barato, você vai economizar, é o suficiente, vai dar descarga tranquilamente, tá joia? E a gente vai fazer então a marcação aqui, mais ou menos no ponto que a gente quer. A gente tem que lembrar que vai vir um cano aqui de proteção. A gente vai mostrar como é que faz ainda, como é que monta, tá, gente? Por enquanto é só o furo. Então ele não pode ser muito próximo da parede, tá joia? Então aqui, a parede não pode ser muito próximo, tem que ter uma distância aqui, ó. Aqui a gente está fazendo 4 dedos, que é o suficiente. Que aqui vai entrar a flange, tá certo? Então a gente vai aproveitar essa marcação aqui. O legal de se utilizar a serra-copo é que o furo fica perfeito. Se a gente fosse utilizar nesse plástico, ele é um plástico duro. Ele tem quase 1,5 milímetro. Se a gente utilizar de 1,5 milímetro para 2 milímetros,
Se a gente utilizar aqui faca, por exemplo, alguma coisa aquecida, não fica tão perfeito. Funciona também, tá certo? Na falta da ferramenta, faz como puder aí. É o seguinte, a gente tem a flange, a parte de rosca vai ficar para baixo e a parte de cola fica para cima. Aqui, como a gente está utilizando 20 milímetros, a gente tem um cano de 20 milímetros. Esse cano ele encaixa aqui e a altura desse cano, a altura que a gente marcar ele aqui, é a altura de água da cama de cultivo. Então, se colocar até aqui, é até aqui que vai ter água na cama de cultivo, o máximo, tá certo? O mínimo é outra marcação, mas aqui é o máximo. A nossa maceta tem 26 milímetros de altura até na borda. A gente não pode colocar um cano de 26 milímetros. A gente vai calcular aqui, aproximadamente, por que a gente vai deixar essa distância de 22 milímetros se a nossa cama de cultivo aqui vai ter 26 milímetros de altura? É porque a água ela não pode ficar superior à argila expandida. No caso aqui, a gente vai utilizar a argila expandida. Você pode usar a brita, o que você quiser. Mas a brita é mais pesado. Como a gente está fazendo uma laje, a gente vai utilizar areia expandida para ter uma leveza maior no sistema, tá? Então a gente vai colocar 26 para que a argila expandida chegue à altura da massa da cama de cultivo de 26 milímetros, 26 centímetros, desculpa. Mas a água vai chegar só a 22 milímetros. Como aqui ainda tem uma certa altura que ele vai ficar, provavelmente vai ficar um pouco superior a 22 milímetros e inferior a 24 centímetros, tá certo? Se não funcionar aqui, a gente acerta. Quando você for fazendo no seu sistema, mesma coisa. Você coloca, faz um pouco maior e vai cortando até chegar na altura desejada. Não corta logo de uma vez não, que você pode perder o cano. Então corta um pouco acima, encaixa, testa, vê, deu altura bacana? Ok. Não deu, corta mais um pedaço. Aí você aproveita o cano, não perde viagem, tá certo? Não gasta material, não perde dinheiro. Para cortar os canos, a gente está usando uma serra tico-tico. Ajuda bastante na mão de obra, porque você evita muito cansaço. Mas um cano de 20 milímetros, até numa faquinha de serra você consegue cortar. Então não é o problema, tá joia? Mas tendo a ferramenta, é melhor utilizar. Nós já demos essa dica aqui, mas é importante ressaltar. Sobrou aqui, sobra muita sujeira. É importante limpar isso aqui, que se pode parar na bomba e pode queimar a bomba. Então a gente raspa com a faquinha do lado de dentro, tirando a rebarba, e do lado de fora para facilitar o encaixe do cano. A gente vai encaixar ele aqui na flange. Não use cola, tá certo? Usar cola você vai perder suas conexões. Pode ser que amanhã ou esse cano aqui não tenha ficado adequado, ou você vai utilizar essa mesma conexão em outra cama de cultivo que tem uma altura diferente e aí você não consegue aproveitar se estiver colado. Não cole. A flange, a parte de rosca vai ficar por baixo e essa parte que é de cola fica para cima, tá certo? E a borracha também, logicamente, fica por cima. Essa flange, ela tem uma rosca por fora e uma rosca por dentro. Essa rosca por fora é só para prender outra parte da flange. Mas a rosca de dentro, você não vai conseguir colocar um cano se você não tiver um adaptador rosca-cola. Ele encaixa dentro da rosca. E aí, com essa conexão rosca-cola, a gente pega um pedacinho de cano, 20 milímetros, e vai colocar aqui. E vai encaixar o joelho. Então, imagine que a cama de cultivo está nessa altura, aqui vai vir, essa parte vem por dentro, né, e prende. Isso aqui você entra com o adaptador rosca-cola, um pedacinho de cano, é só um pedacinho, ou se você precisar que ela desça mais, não tem problema. E vai vir com um joelho. Não funciona se você não colocar o joelho. Nós passamos uma grande raiva no início que a gente ia mexer com a aquaponia, porque a gente via os vídeos, o pessoal ensinando a fazer esse sifão bel, mas eles não falavam que tinha que colocar o joelho, porque no sistema deles, a cama de cultivo ficava de um lado, o tanque dos peixes ficava do outro, e naturalmente eles colocavam então o joelho para levar a água, mas não falavam isso. A gente vai ver isso num canal em inglês.
Então é importante colocar o joelho. Sem o joelho, não vai dar descarga corretamente, tá certo? A gente não vai fazer o teste aqui sem o joelho para ver se dá ou não a descarga, porque é muita água aqui que a gente vai perder, né? Então não tem sentido. Usa o joelho, mesmo que tiver o tanque dos peixes estiver debaixo da cama de cultivo, como é o caso aqui da nossa, tem que ter o joelho, tá certo? Coloca o joelho e mais um pedacinho de cano. Então vai ter um pedacinho de cano para encaixar aqui e um pedaço de cano aqui, tá certo? A gente cortou aqui o caninho, a gente já ia colocar, mas resolveu mostrar para ficar melhor, tá? A gente apertou. Se ficar grande para o nosso esquema ali, que a gente tem um tamanho bem justo, aí a gente vai cortar um pedaço, não tem problema. E aqui entra o joelho. Se você prender bem as conexões, elas não vazam. Se elas vazarem, é só no começo, depois a própria sujeira do sistema entope esses vazamentos, tá certo? A flange com o cano e aqui a rosca. A gente tem uma chave de cano aqui. É importante utilizar a chave de cano para apertar essas conexões. Isso é importante. Não passe cola, mas aperte adequadamente, porque senão pode soltar e pode vazar realmente. No nosso caso, como não vai estar exatamente debaixo do tanque dos peixes, se começar a vazar um pouco aqui, a gente vai perder água. Se estivesse exatamente em cima do tanque dos peixes, não tinha problema, porque se ficar gotejando, vai voltar para o tanque dos peixes. No nosso caso, não é. Então a gente tem que apertar bem. Então a gente vai apertar e já volta lá montando o sistema, tá joia? O que fica faltando para o sistema Bell aqui no caso? A gente precisa aqui usar um tampão. Aqui é um cano, fizemos furos na parte inferior dele e ele entra em cima do cano. A gente vai mostrar ali como é que fica. Esse cano aqui, ele não tem cola também, mas ele está bem encaixado. Não pode entrar ar aqui. Esse aqui é nosso cap em cima do cano que fica em cima da flange. Vocês podem perceber que esse sistema aqui ele não tem aquela mangueirinha que alguns amigos aquaponistas usam. Paulo Pinto usa muito lá na Aquaponia Coyote. Abraço aí, Paulo. Pela nossa experiência, a gente nunca teve necessidade aqui. Tá? Funciona muito bem sem. Nunca deu problema, sendo que tem que ser uma conexão de 20 milímetros. Então a gente fez entradas de água na parte inferior, tá certo? Essa parte de cima. O cano que a gente colocou de 20 milímetros, ele tem que ficar abaixo uns 2 centímetros desse tampo. O nosso cano ali ficou um pouquinho superior, então provavelmente a gente vai precisar dar uma serrinha nele, cortar ele um pouquinho, tá joia? A gente vai então serrar esse cano de 20 milímetros, porque ele ficou, se a gente colocar ele na base junto aqui, ó, e a parte superior, ele ficou só 1 centímetro da altura do tanque aqui. Isso pode ser um problema. E a gente gosta, por experiência própria aqui, de utilizar algo para aumentar a vazão de água que entra na parte superior. O cano é de 20, mas a parte superior a gente vai colocar uma conexão aqui, que a gente chama de redução, né? De 25 para 20 milímetros, ou seja, 3/4 para meio. Ele encaixa assim, ó. Aí esse aqui vai ser a parte superior do cano. O que isso acontece? Isso aqui aumenta a área onde a água entra e aumenta então o efeito sifão, tá certo? E aí não precisa daquela mangueirinha passando por fora. Só que aqui, agora deve ter ficado maior. E ficou mesmo. Se a gente acertar o fundo, a gente vai ver que ele até passou. Então a gente vai ter que cortar esse cano aqui uns 2, 3 centímetros para ficar no tamanho adequado, tá certo? Como a gente quer aproximadamente esse tamanho em relação a esse cano, por que a gente está utilizando esse cano? Porque a gente já tinha ele pronto em um outro sistema. Quando a gente iniciou o nosso sistema de aquaponia, a gente iniciou numa cama de cultivo de 100 litros apenas, uma caixa d'água de 100 litros que a gente tinha, e a gente utilizou então esse cano dessa altura, para que a gente não tenha necessidade então de fazer um outro, e esse já está pronto, a gente vai aproveitar essa altura. Talvez não fique o ideal ali, talvez fique um pouco baixo para a cama de cultivo, ela poderia ser um pouco maior, ter mais argila expandida, mas eu acho que vai ficar bom. Se ficar menor, a gente depois faz um outro
E aí a gente mostra como é que ficou, tá certo? Mas como a gente quer mais ou menos essa altura aqui, a gente vai cortar um tanto assim, ó, uns 3 centímetros aproximadamente. Colocar o cano aqui na flange, dar uma batida para encaixar bem e testar se ficou na altura adequada. Ele ficou aproximadamente 1 centímetro e pouco. Para a gente é o suficiente. Bateu mais um pouco, encaixou mais um pouco. Então agora está perfeito, está firme, a flange está bem apertada e o cano vai ficar aqui. Se a gente colocar do jeito que está ali, o que vai acontecer? A argila vai entrar em contato com aqueles furos que tem naquele cap, na parte inferior dele. Então vai entupir a água, não vai entrar adequadamente e não vai dar o efeito sifão. Então o que a gente precisa fazer? Uma proteção. A gente tem aqui esse cano, ele é bem comprido, porque ele já estava no sistema antigo e ele estava maior, e a gente vai serrar ele então, aproveitando. Se vocês observarem, ele está cheio de furo já, todo furado. Como é que faz esse furo? Aqui a gente fez com máquina de furar. Você pode fazer com esmeriladeira, serra tico-tico, no quente com fogo ali, ferro, não tem problema, do jeito que der conta aí. Mas tem que fazer vários furos, por quê? A argila vai entrar em contato aqui. E a argila, ela pode então tampar alguns furos. Então é importante ter vários, porque ela não vai conseguir tampar todos. E aí a água vai entrar com vazão suficiente para dar o efeito sifão. Vamos medir aqui a altura necessária. Qual que é a altura? Um pouco superior à cama de cultivo, tá certo? Então esse cano está aproximadamente à altura da cama de cultivo, não tem problema, o que importa é o cano lá dentro que vai dar altura, tá? Se a gente achar que isso aqui está muito alto, e eu realmente acho que ele está um pouco alto, eu vou cortar mais um pedaço dele aqui, 1 centímetro aqui provavelmente, para ele ficar um pouco mais baixo, tá? Por quê? Porque senão a argila fica aqui sobrando em cima. E a gente não quer isso. A gente quer que a argila fique até aqui. Então a gente vai ter que cortar esse cano mais 1 centímetro. É tudo teste, a gente vai fazendo e vai testando, tá certo? É assim mesmo. E esse cano vai ficar aproximadamente à altura da cama de cultivo, um pouco mais. Para quê? Para não entrar argila aqui dentro, aqui não pode entrar argila. Então ele tem que ficar superior. A gente vai cortar aqui aproximadamente 4 dedos acima da borda da cama de cultivo, 4 dedos, tá certo? Então aproximadamente aqui a gente vai fazer o corte. Ficou inferior, o tanto que a gente abaixou, olha para vocês verem, ela ficou cerca de 4 centímetros ou mais abaixo da borda. E vai ficar um pouco mais porque a gente vai encaixar aqui, não vai ter que bater. Pronto. É importante que ela esteja reta, tá, gente? Evitar aqui desnível. Então, você calcula mais ou menos se ele está reto. E aí, esse cano, vocês podem ver, ele acabou ficando 2 centímetros ou mais para cima. E ele entra aqui, encaixou perfeitamente. Que conexão que é essa aqui, para vocês terem ideia? Isso aqui é uma conexão de 75 milímetros, tá certo? Isso aqui é um de 75 milímetros. Encaixou perfeitamente. Nós temos aqui um cano de 100 milímetros. Seria melhor se esse cano fosse de 150 milímetros. Mas ele é de 100, o que a gente tinha aqui. A parte com mais furo fica embaixo. Então a parte com mais furo vai ficar aqui. Por que é importante que esse cano seja um pouco mais largo? A gente não tem, então vai ser esse mesmo. Mas por que é importante que ele seja mais largo? Porque várias vezes vai ser necessário enfiar a mão aqui, ó, e puxar isso. E se vocês acompanharem aqui, ó, a mão fica presa. Ela não tem um espaço muito bom aqui, então aqui é difícil puxar. Então a gente precisa sempre de um suporte, ó, não vem. Porque o cap, ele fica muito próximo. Vamos colocar assim que dá uma ideia melhor, tá vendo? Ele fica muito próximo da borda. Então é necessário que esse cano de proteção com vários
furos que a gente colocou aqui seja superior a esse cano daqui. No caso, a gente está recomendando 75 milímetros, com cap de 75, você vai economizar cano branco, tá, gente? Cano branco, é mais barato. Aqui não tem jeito, tem que ser uma ronca de cola, 20 milímetros, uma flange de 20 milímetros, aqui um adaptador de 20 para 25. Então aqui a gente tem a conexão aqui, o joelho que a gente precisa, a gente vai colocar um cano. Esse cano, ele tem aqui aproximadamente 2 metros, e ele é o suficiente para chegar no tanque dos peixes. Então a gente fez esse cano com comprimento suficiente para chegar no tanque dos peixes. Ele não pode ser muito grande, porque não pode, senão não dá efeito sifão. Então como é que ele vai ficar? Ele vai sair daqui, vai vindo até a cama de cultivo. Desculpa, até o tanque dos peixes. Ele está muito grande. Então para ele ficar num tamanho adequado, a gente vai serrar ele aproximadamente aqui. E vai colocar um joelho apontando para baixo, num pedaço de cano, um pouco para lá, para permitir que essa água circule, aqui dentro do cano. Então essa cama de cultivo, ela joga água para cá. E aquela cama de cultivo de lá, ela vai jogar água para lá. Então toda vez que der descarga, vai fazer um redemoinho aqui, tá certo? Nós ligamos o sistema aqui e antes de colocar a argila expandida, a gente vai colocar a água aqui para testar. Ver se não tem nenhum vazamento, ver se vai dar descarga. Depois disso que a gente coloca a argila e começa então e termina então propriamente dita a cama de cultivo. Por enquanto, ela vai ficar assim enchendo. Eu vou ver se vai dar descarga na altura desejada. Esse cano para teste não precisa ficar aqui, tá certo? Porque não vai entrar nenhuma coisa que entupa aqui. Então ele vai enchendo aqui, ó. Então a gente vai colocar o cano aqui e vai demorar mais um tempo para chegar no nível, porque é nesse nível aqui que a água vai cair, tá certo? Mas a gente vai colocar aqui, porque sem esse cano aqui, com esse tampão, não dá o efeito sifão. O que a água faz? A água entra pelo interior aqui, pelas laterais aqui, porque aqui tem um cano, então ela entra nas laterais aqui, sobe e vai passar e vai cair aqui dentro, tá certo? Então precisa ter um vácuo. Esse vácuo, a água começa a empurrar o ar daqui dentro. Quando ela chegar nessa borda aqui, a água que começa a cair aqui dentro, ela dá um puxão. E quando ela dá puxão, ela puxa o ar daqui dentro, o ar sai junto, e aí ela começa a puxar a água da cama de cultivo. É importante esse cano aqui, ó. Por enquanto está cheio de ar, mas quando a água chegar no nível desse cano, ele vai começar a puxar o restante de ar que está aqui dentro. O ar, por enquanto, está dessa altura a essa altura, né? Porque até aqui para baixo, a água já ocupou. Então a água vai chegar mais ou menos até mais ou menos na borda aqui, ó. Então quando a água chegar aproximadamente aqui, ela vai começar a puxar o ar que está aqui dentro e vai dar o efeito sifão. Então ele vai aproveitar toda essa água. O que vai fazer com essa água? Vai jogar toda no tanque dos peixes, vai recircular e vai voltar para as camas de cultivo. Tá certo? É um cano de 20. E começou a baixar o nível aqui então da cama de cultivo. Uma coisa que a gente não falou sobre, uma coisa que não falamos sobre as conexões de 20 milímetros, é que ela favorece que a água ela caia aos poucos. E ela fica caindo aqui aos poucos, numa velocidade menor, mas constantemente. Ela fica mais tempo, então ela aqui vai fazer o quê? Vai favorecer aqui. Então, amigos, vocês viram como é fácil fazer? A gente ainda vai terminar a cama de cultivo aqui. No próximo vídeo, a gente vai mostrar como é que ficou com a argila expandida colocada. Antes de colocar a argila expandida, é necessário então lavar a argila expandida. Ela vem com um pó marrom que vai sujar a sua cama de cultivo, sua água dos peixes. Então é necessário lavá-la antes. Como a gente ainda vai lavar para colocar aqui, vai dar trabalho, a gente vai deixar isso para amanhã. E aí a gente vai então no próximo vídeo mostrar já a argila expandida colocada e a gente vai então
depois chamar vocês para plantar aqui com a gente, tá joia? Vai ficar bacana o vídeo. Mas aqui vocês veem como é que é o funcionamento. A água começa a encher, você tem que colocar alguma forma, a bomba vai jogar água aqui, vocês vão regular essa entrada de água. Como é que eu regulo essa entrada de água? Depende da necessidade. Se você usa um cano de 25 milímetros, por exemplo, você vai necessitar de uma entrada de água mais forte. A gente está utilizando aqui uma flange e conexões de 20 milímetros para economizar, então a gente também não precisa de muita água caindo na cama de cultivo. Ela demora um pouco mais para encher e um pouco mais para esvaziar. Não tem problema. O que dita se a planta vai viver bem nesse sistema ou não? A rapidez como a cama de cultivo sobe e desce? Não, é a oxigenação da água. Se a sua água estiver bem oxigenada, mesmo fluxo contínuo que as plantas vão viver. Então não é isso. Então, conexões de 20 está de ótimo tamanho. A água vai ficar aqui nas argilas, vai funcionar como cama de cultivo e ao mesmo tempo como biofiltro para a água, que vai viver bactérias que vão transformar amônia em nitrato, depois em nitrito. Então a água vai ficar limpa para os peixes. E ao mesmo tempo, quando essas bactérias transformam amônia, as plantas absorvem esse nutriente depois de transformado. Então ela vai colocar raízes aqui, e as raízes também ajudam a purificar a água, tirar algumas coisas da água, tá certo? Então ela vai, e da onde que essa água vai? Ela vai direto para o decantador? Ela vai direto para o SAMP? Não. Ela vai para o tanque dos peixes. No tanque dos peixes ela vai dar uma pressão, vai ajudar a circular a água, tirar os dejetos que estão ali, que os peixes deixaram, vai fazer circular e vai parar tudo lá no seu decantador. Do decantador vai uma água mais limpa para o SAMP, tá certo? Então essa água passa por esse processo. Vem para a cama de cultivo do SAMP, a água mais limpa, vem para o SAMP, vem aqui. E o que a gente vai fazer depois de colocar as argilas? Colocar minhoca. É necessário colocar minhoca na cama de cultivo. Nosso sistema ele já está funcionando, já tem peixes, nessa cama de cultivo já tem minhoca, então as bactérias já estão aqui, nosso sistema está equilibrado. Então a gente está somando mais uma cama de cultivo. Então a gente pode colocar as minhocas de uma vez. Se você estiver montando sua cama de cultivo pela primeira vez, antes de colocar os peixes, você vai deixar essa água circulando aqui na cama de cultivo, aproximadamente 20 dias a 30 dias, depende da temperatura da sua água, do pH da sua água, tá certo? Mas vamos colocar uma temperatura média de 24 graus, 25 graus, não é muito quente, não é muito frio, um pH neutro de 7, pH de 7, então você vai deixar aqui aproximadamente 20 dias, essa água recirculando. Depois disso você vai colocar os peixes e as minhocas também, porque aí as fezes dos peixes que por acaso vierem parar aqui na cama de cultivo, as minhocas se alimentam, reprocessam aquele resíduo e transformam em humus. E as plantas vão adorar esse humus, tá certo? Aí você vai ter plantas vigorosas, bonitas, saudáveis. Muito bacana, né? Leme011, respondi às suas dúvidas? Espero que sim. Se ainda ficou dúvida, pergunte novamente. E você também que está assistindo o vídeo aí, esse vídeo, ficou com dúvida? Posta aí nos comentários, a gente volta aqui, vai explicar, vai tirar as dúvidas, tá certo? Contamos com o apoio de todos. Vai lá, dá o like, ajuda muita gente, tá certo? Dá o like, favorita o vídeo, compartilha o vídeo. E aí a gente vai ter mais oportunidade de fazer novos vídeos para vocês. Para todos nós, o canal é nosso. Paz para todos.